Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar sobre a arte afro-brasileira. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto histórico para poder introduzir aqui na arte, quando os escravos eles saem da África e eles vêm para o Brasil, eles trazem uma cultura, né? E nós aqui no Brasil já estávamos desenvolvendo uma outra cultura e nós já tínhamos uma cultura introduzida que era a cultura indígena, que é a cultura mãe, que é a cultura que já estava aqui antes de qualquer outro povo chegar. Então, nós temos aí a mistura de três culturas dentro de um mesmo país. Então, com a chegada dos escravos no Brasil, a arte que eles trouxeram, ela começa a se diferenciar, a mudar e a se misturar também. Então, como nós tínhamos uma arte que era indígena, como nós tínhamos uma arte que veio, né, ali dos europeus, a arte africana também foi introduzida aqui no Brasil e se misturou, e hoje podemos dizer que cada pontinho do Brasil tem esses três conceitos artísticos aí, tá? Ficou muito evidente, ficou muito claro que a cultura africana ela está ainda muito forte, ela continua, né, e vai continuar por muito tempo, com certeza, dentro da nossa cultura, porque assim, quando os africanos vieram de lá, eles trouxeram um tipo de pintura, eles trouxeram um tipo de desenho, um tipo de música, um tipo de interpretação artística, né? E quando eles vêm aqui para o Brasil, começa a se misturar. E como a gente sabe, foi um período muito complicado, esse período escravagista no Brasil, onde boa parte dos escravos eles não poderiam realmente se expressar, ter aí a arte deles desenvolvida aqui no Brasil, e eles aos poucos, né, foram perdendo algumas poucas características dessa cultura deles, tá? As artes foram produzidas localmente, eram na verdade releituras e recriações de obras vindas da cultura africana. Porém, com o passar do tempo, ficou cada vez mais evidente que a principal herança deixada pela cultura africana foram os sentimentos e os valores emocionais trazidos pelas comunidades descendentes que já conheciam, né, já tinham um caráter cultural construído. Então, quando eles vêm aqui para o Brasil, essa cultura deles, essa miscigenação que já tinha na África, quando veio para o Brasil, misturou-se um pouco mais. Tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que a gente vai interpretar então um pouquinho, eu vou comentar com vocês aí um pouquinho sobre cada uma delas. Essa grande mistura desses três tipos, né, de arte que foi colocado aqui no Brasil, nós temos ali a primeira interpretação, que seria a forma de desenho e a forma de pintura. Eles tinham toda uma cultura de pintar em cima da palha, de uma cultura de pintar principalmente em cima do tecido, tá? Então, assim, hoje a gente sabe, são estudos artísticos, que a gente sabe que boa parte do tecido, da roupa que eles utilizavam, não era bem um tipo de bordado, mas era um tipo de pintura que fazia-se em cima ali dos tecidos, né? E alguns tipos de bordado também com alguns tipos de fio que eles mesmos produziam com palha, né? E esses materiais mais naturais aí, a fibra do bambu também, que eles desenvolveram e produziram. Nós temos também a introdução da culinária, que é muito forte. Então, os primeiros estudiosos da arte brasileira, eles sempre interpretaram a cultura africana sempre relacionado com a culinária. Por quê? Porque a culinária africana, junto com essas características de arte, do desenho, que eu falei para vocês, ela sempre teve muito presente aqui no Brasil. Tá? Nós temos ali também questões religiosas que foram trazidas para dentro do nosso contexto. Um dos pontos mais fortes que ficaram foi ali em Minas Gerais, foi na Bahia, né? Foi no centro ali do Brasil e um pouco mais no nordeste do Brasil, que isso ficou bem característico, que foi a escultura. Então, a escultura, os conceitos da escultura que foram introduzidos no Brasil antes da família portuguesa chegar aqui, foram os africanos que trouxeram, né, essa escultura desse entalhe na madeira, desse entalhe na pedra. Então, eles primeiro
trouxeram essa forma criativa aí de introdução da escultura para o Brasil, e eles trouxeram esse tema, né, esse tipo de arte introduzido na religião. Então foi por isso que eu coloquei esse segundo quadradinho ali, lembrando disso. Então nós temos aí uma característica de escultura dentro da nossa arte, só que ela não vem sozinha. O tema principal desse tipo de escultura é a religião, tá? Nós temos também a dança e a música, que uma dos sons brasileiros aí mais conhecidos pelo mundo, que é o samba, ele veio enraizado então da cultura africana, que ele vem para o Brasil. Tá? E aqui no Brasil ele vai se desenvolvendo, o pandeiro, né, e outros instrumentos musicais, ele se torna a música originária brasileira, mas ele vem sim introduzido dessa cultura africana para o Brasil. Nós temos um outro ponto muito interessante, que é a cultura, e isso se misturou muito com a cultura indígena também, que é a formação dos jarros, dos potes, dos utensílios domésticos, né? Toda aquela questão da escultura que eu falei para vocês, que também é muito introduzido no Brasil, que foi muito introduzido no Brasil, e ainda nós temos, né, essa cultura da argila, da fabricação da cerâmica, que foi introduzida pelos africanos também, e misturou-se com a cultura indígena, que faz muito disso também aqui no Brasil. Então, essa quarta e última imagem aí, ela se refere a isso. E ao colorir as cerâmicas, né, ao deixar ela colorida. E claro, com o passar do tempo, tivemos aí uma certa evolução nessa cerâmica, e podemos aí dizer que foram os africanos e os indígenas que tiveram esse desenvolvimento na nossa escultura, na nossa cultura, né, ali nos utensílios domésticos, principalmente, que foi esse desenvolvimento, né, foi essa evolução que nós tivemos graças a essa mistura, né. A atividade de vocês hoje, vocês irão recriar uma obra artística que tem como representação esse estilo de arte que ajudou a formar a arte brasileira. Como eu expliquei para vocês um pouquinho ali, então, que vieram os africanos e foram introduzidos aqui no Brasil, eles já tinham uma cultura, nós já tínhamos uma cultura indígena, os europeus vieram para o Brasil, também introduziram a cultura deles, nós temos uma miscigenação aí de artes no geral, aonde nós brasileiros temos um pouquinho de cada uma dessas características. E o material que vocês irão utilizar é folha 4, lápis de escrever e borracha, lápis de cor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Essa, a primeira obra, que é a obra original. Então, sempre quando a gente vai trabalhar essas questões africanas, né, essa introdução da cultura africana no Brasil, a gente sempre vai trabalhar muito com cor. Então, essa é uma característica muito forte da cultura afro-brasileira, né, ou da cultura introduzida da africana para o Brasil. Essa cultura, né, que foi escrava e que hoje está totalmente introduzida dentro da nossa cultura. Então, nós temos ali a obra original. Vocês podem ver que esse trabalho é desenvolvido em cima de cores muito fortes e muito vivas, né? Que é o laranja, que é o amarelo, que é o azul, que é o verde, que é o marrom, que é o preto. Então, não são cores fracas, né? Não são cores tons pastéis, mas são cores assim bem fortes e bem vivas. Essa característica precisa ter aí no trabalho de vocês, essa cor bem forte, bem chamativa. Então, eu trouxe para vocês ali essa obra original, tá? E nós temos ali do outro lado a releitura. Então, a releitura vocês irão fazer, né, de uma mulher africana, uma mulher afro-brasileira, né? Desculpa, não africana, uma mulher afro-brasileira, e vocês irão desenvolver aí na roupa, no fundo, as características dessa obra através aí da criatividade de vocês. É vocês que irão desenvolver a releitura. Nós temos a obra original e eu trouxe uma releitura para vocês desenvolverem, tá? Vocês podem aí brincar com a roupa, deixar ela mais colorida, colocar outros tipos de traçado, outros tipos de pontos, né? Vocês podem trazer aí para a releitura dela. Então, lembrando que vocês precisam pintar a obra por inteiro, o fundo principalmente ali, né? A primeira dimensão da obra, a segunda dimensão da obra
é a mulher, né, afro-brasileira, e a roupa dela. Não podem esquecer desse colorido, tá? Que é muito importante dentro da releitura aí dessa arte afro-brasileira que nós estamos estudando. Esse slide, então, vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida, a gente tira lá no chat, tá? Beijo, tchau!